Te louvamos, papai. Te louvamos por essa manhã, primeiro dia da semana, diante da tua mesa preciosa que o Senhor deixou para nós, Senhor. Queremos entrar na tua palavra, queremos desfrutar do Cordeiro Eterno, o Cordeiro Eterno que foi dado para nós. Ser conosco nessa manhã, papai. Abra a tua palavra, rasga o véu do nosso entendimento. Queremos ver mais da tua pessoa e da tua obra maravilhosa e desfrutar das bênçãos que já tem para nós, as bênçãos que o Senhor já deu para a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Por isso, ser conosco, subjuga esse ambiente para ti. Louvado seja o teu nome. Amém, irmãos? Hoje tem muito lugar que está comemorando a Páscoa, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos partir o pão, né? E não tem como falar isso de forma bem rápida. Eu vou tentar. Só alguns pontos onde aparece o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro maravilhoso, que é eterno. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Sabendo que não foste mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido ou previsto, né, predeterminado já, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, Cronos, né? Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então esse Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue dele, irmãos, já estava antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus já tinha provido um cordeiro para si. Amém? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai passar algumas passagens em Gênesis, né? Para a gente ver o princípio ali. O princípio do pecado. Como é que o pecado entrou. Então, vamos ter um pouquinho de paciência para a gente tocar mais na realidade da mesa, irmãos. Amém? Então, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 15 a 17. Deus criou tudo, criou o homem, né? Aí, para resumir, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, 2:15, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi feito para morrer? O homem foi feito para viver eternamente. Porém, se ele desobedecesse Deus, a morte ia entrar no homem. Amém, irmãos? Deu para ficar claro? Então Deus deu uma ordem para o homem. Vamos para o capítulo 3. Vamos ver a desobediência. Versículo 1 ao 6, a desobediência.
Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Interpretação de Eva, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui, irmãos, aqui entrou a morte. Por quê? Porque eles comeram do fruto? Porque desobedeceram Deus. Ao desobedecerem Deus, a morte entrou no homem por meio do pecado. A morte tem poder sobre tudo aquilo que o pecado toca. Ela tem poder, a morte. Então, o homem que foi feito para viver eternamente, agora ele ia morrer. Aí continua, né? Até aqui foi a desobediência. Agora, irmãos, vamos ver que a primeira religião é criada. A primeira religião. O homem tentando se justificar diante de Deus. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então a gente viu aqui, essa é a consequência do pecado, a alienação de Deus. Eles saíram da presença de Deus. Deus ia procurar todo dia, mesmo lugar. Por o pecado tentado neles, eles saíram da presença de Deus e tentaram se cobrir. Eles tentaram se cobrir, cobrir a nudez deles, se justificar. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem. Aí, irmãos, isso aqui acontece até hoje, tá? O homem cai, o homem erra, aí ele coloca a culpa em outra pessoa. Disse o homem: a mulher que me deste. Quem criou a mulher? Deus. Então a culpa é de Deus, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente. Quem criou a serpente? Então a culpa é de quem? A culpa é tua, Deus. A serpente me enganou e eu comi. Então isso aqui é religião, irmãos. O homem tentando se justificar diante de Deus, e quando ele erra, ele coloca a culpa em outra pessoa. Ele não se arrepende. Sempre é a culpa de outra pessoa. Isso aqui é um homem, irmãos. Aí a partir do versículo 14, irmãos, tem uma promessa tremenda aqui. O homem caiu? Caiu. Mas tem uma promessa. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre. Opa! Então provavelmente a cobra, a serpente, ela andava ou voava, né? Porque aqui ele amaldiçoou que ela rastejasse. Então ela não rastejava antes. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Aí vem, irmãos: porém inimizade
entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, ou e a sua semente, a semente da mulher. A semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, o homem caiu, mas Deus prometeu que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, aquele que por onde entrou o pecado. Então, quem poderia destruir a serpente, irmãos? A semente da mulher. Continuando, vamos para o versículo 21. Lembra? Deus tinha preparado um cordeiro desde antes da fundação do mundo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, ou, irmãos, os cobriu. O cordeiro foi feito para quê, irmãos? Justificar Adão e a Eva. A pele dele, o animal foi morto, a pele dele serviu para cobrir, justificar Adão e Eva. Vão captando isso daqui, depois a gente vai ver o que é isso aí. Aí do 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, e a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus preparou uma vestimenta de pele de animal para cobrir Adão e Eva, porém, vocês estão impedidos de tomar da árvore da vida. A árvore da vida significa o que, irmãos? A vida eterna. Vocês estão proibidos. E colocou um querubim, que tipifica a glória de Deus, uma espada, que é a justiça de Deus, e o fogo, que revolvia, que é a santidade de Deus. Então, para o homem entrar, ele tinha que ter três coisas: glória de Deus, santidade de Deus e justiça de Deus. E Adão e Eva não tinham isso, eles foram lançados para fora do jardim. Então, o caminho da árvore da vida para a vida eterna estava fechado. Vamos prosseguir. Gênesis capítulo 22, onde aparece de novo o cordeiro. Só que aqui tem um acréscimo, irmãos. Nessa passagem de Isaac, Abraão e Isaac, tem um acréscimo e uma promessa. Gênesis capítulo 22. Abraão tipifica o pai, Isaac tipifica o filho. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Prova do quê? Se ele obedecer. Adão e Eva desobedeceram? Ele ia provar Abraão. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos.
Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Irmãos, essa é a resposta. Deus proverá para si. Deus proverá para si. Abraão já cria, irmãos, que Deus ia prover para si algo. Meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, irmãos, Abraão obedeceu ou não? Essa era a prova de Abraão. Crer é obedecer. A mesma raiz da palavra crer é obedecer. Por ele ter obedecido, Deus falou, ele creu. Só que Isaque não podia ser morto, porque Deus prepararia um cordeiro para si. Mas do céu, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz este até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho. Aí preste atenção agora nesses versículos, irmãos: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, essa palavra nela, sabe o que é, irmãos? Semente. Na tua semente, Abraão, o que vai acontecer na semente dele? Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, irmão, preste atenção aqui comigo rapidinho. Por um lado, a semente iria esmagar a cabeça da serpente. Por outro lado, na semente, não em outro lugar, na semente iam ser abençoadas todas as nações ou famílias da terra. Por um lado, essa semente ia tratar com o pecado, tirar a nossa culpa. Por outro lado, essa semente ia nos abençoar com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o Senhor. Louvado por essa promessa, irmãos. E a gente vai ver Paulo entrando nessa promessa em Romanos e Gálatas, tremendamente ele falando sobre essa semente e a promessa que estava nessa semente. Por isso que em Efésios fala que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque a promessa é para a semente, é para essa semente. Ele nos predestinou para Ele. Entendem, irmãos? Então a promessa é para essa semente. Aleluia. Vamos para João capítulo 1. Essa semente é um cordeiro. Glória a Deus, irmãos.
Louvado seja o Senhor por essa semente. João capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Aleluia! Aleluia! No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E no começo do capítulo fala que esse varão, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Então quer dizer que essa semente é quem? Deus. Deus se fez carne e ele é essa semente incorruptível. Por isso que nós fomos gerados, Yannis, de semente incorruptível, porque o nosso Cordeiro, essa semente é sem defeito e sem mácula. Louvado seja o Senhor. Então esse Cordeiro, irmãos, é a promessa de Deus. Louvado o Senhor por esse Cordeiro. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então Deus proveu ou não proveu um Cordeiro para si? Ele não prometeu? Deus proverá. Deus proverá. E Deus mesmo, Ele, o Filho amado dele, o seu único Filho, se fez carne, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, que é a semente, esmagou a cabeça da serpente e nos deu o Espírito Santo da promessa. Amém? Não tem como entrar muito, então vamos avançar. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. E aqui vai ter um divisor de águas. Porque aqui o Senhor com os seus discípulos, eles estão comendo a Páscoa. Hoje não tem como a gente entrar na Páscoa, né, irmãos? Mas a gente sabe ali em Êxodo 12, né? Na última praga, Deus falou que a última praga ia morrer todos os primogênitos. E Ele falou para o povo dele separar um cordeiro sem defeito, imolar esse cordeiro, pegar o sangue e colocar nas vegas da porta. E quando o anjo passasse a meia-noite, e quando visse o sangue, ele ia passar por cima. Isso é Páscoa. Então o Senhor está comemorando, e a gente vê que Levítico fala que eles têm que fazer isso todo ano. Era um ensaio. Era um ensaio. A festa da Páscoa era um ensaio. Todo ano eles imolavam o cordeiro. Mas um dia, irmãos, essa figura e sombra, esse cordeiro, ele se fez carne e habitou entre nós. E agora esse cordeiro, que é a realidade da Páscoa, ia ser imolado. E é esse o partir do pão. O Senhor está fazendo essa divisão, irmãos, entre a sombra e a realidade dessa sombra. Mateus 26, capítulo 26, versículo 26. No 17 ou 19, ele está preparando a Páscoa. Então ele está comendo Páscoa. Enquanto comiam a Páscoa, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Louvado seja o Senhor. Então, ele comendo a Páscoa, que era uma figura da salvação que iria vir. Deus salvou o povo de Deus, eles obedeceram. Quem obedeceu não morreu, foi substituído por aquele cordeiro imolado. Só que aquilo apontava para a realidade que viria.
Deus tinha prometido que o descendente, a semente, esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor esmagou, irmãos? Esmagou sim, lá na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente. A gente vai ver daqui a pouco aqui. E não só isso, irmãos. Ele derramou, ele recebeu do Pai a promessa e derramou, que é o Espírito Santo. Amém? Vamos abrir em Romanos capítulo 5. Romanos é tremendo, só que não dá para a gente ler tudo, irmão. Se os irmãos puderem ler do capítulo 3 até o 6, só isso daí dá bom demais. Não tocar nisso daí. Mas vamos ver só o capítulo 5. No capítulo 4 ele vai falar sobre Abraão. No capítulo 4 ele vai falar sobre Abraão. Se vão ler depois. Como é que ele foi justificado, né? Aí no capítulo 5, versículo 1, fala bem assim, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos começar do versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, de um só quem, irmãos? Adão. Adão é esse homem coletivo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então Adão desobedeceu, a morte entrou. O Filho de Deus obedeceu. Vocês lembram, irmão, no Getsemane? No Getsemane, o Senhor estava totalmente aflito, angustiado. Não era porque ele ia passar, não, irmãos. É porque entrou em choque. Finalmente entrou em choque. Pá! A face do Pai com a vontade do Pai. Ele tinha que escolher. Se ele faz a vontade do Pai, ele perde a face do Pai. Se ele não perde a face do Pai, ele não faz a vontade do Pai. Então ele ficou angustiado, porque ele era 100% homem. Mas ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero perder tua face na eternidade inteira. Eu sempre fui as tuas delícias. Eu nunca perdi a tua face. A gente não tem noção do que é eternidade, irmãos. Ele nunca perdeu a face do Pai. Então ele está em conflito, suou sangue. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe por quê, irmãos? Como ele falou ali em João, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele tinha fome pela vontade do Pai. E ele desceu. Qual é a vontade do Pai? Vai para a cruz. Então na cruz ele perdeu por um momento a face do Pai, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Louvado seja o Senhor. Versículo 20. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 a 31, lembra? O jardim do Éden está fechado, o acesso da vida está fechado, ninguém tem a justiça, santidade de glória de Deus para entrar no jardim de novo. Quem fez isso? Acabamos de ler. Reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele rompeu isso.
Nele nós temos acesso à vida eterna. Amém, irmãos? Abram rapidinho, só para a gente ler esse versículo, né, para não ficar de fora. 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31. Aleluia. Mas vós quem, cara pálida, né, Marcelo? Vós quem? A igreja em Corinto. Irmãos, os irmãos em Manaus, todos os santos que nasceram de novo, são a igreja. Aí Paulo está falando, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nele, ele se nos tornou santificação, ele se nos tornou justiça, e nós, nele nós podemos nos gloriar e ter acesso à vida eterna. Louvado seja o Senhor. Parece que os irmãos não tocaram. Não é possível. Vocês têm noção do que é a morte eterna? Não tem não? Então vamos lá. O fogo não apaga, o verme não morre e a ferida não cura. E você vai estar, não como o testemunho de Jeová fala, que não tem consciência. Você vai ter consciência de tudo que você fez. Por 10 trilhões de anos, você vai estar lá em tormentos. É isso que é a morte eterna. E o principal, longe da face de Deus e do Cordeiro. Por isso que a gente não dá valor para a mesa. A gente não sabe daquilo que a gente foi livrado. Vamos lá, irmãos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Vou aqui ler alguns versículos. Os irmãos vão acompanhando aí. Vou ler um pouco rápido. Ele vai falar de novo de quem, irmãos? De Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado para... É como se Abraão fosse coberto. Justiça, ele foi coberto. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? É, Priscila? Então levanta o braço. Amém. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão lá, longeão, já tinha pré-anunciado o Evangelho para ele. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia! Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo é coberto, a pessoa é coberta, justificada pela fé, como fez Abraão. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que, irmãos, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, lá em Manaus, lá nos índios, em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, por um lado, a parte negativa, o pecado,
como a figura ali do Egito, Faraó como Satanás, o Egito como o mundo. O Senhor não resgatou o povo dali? Não resgatou, irmãos? É a parte negativa. Essa é a primeira parte, mas ele queria pegar esse povo e colocar na boa terra, que é Cristo. Cristo que tem as riquezas insondáveis. Ele é a terra que emana leite e mel. Então, por um lado, ele nos salvou de toda a questão negativa. Satanás, pecado, mundo, o eu. Só que não só isso, irmãos. Ele nos abençoou com o Espírito Santo. Como o Marcelo falou, ele está operando em nós. E ele vai completar essa obra em nós. Aleluia! Aleluia! Quem tem o Espírito tem o selo da promessa. A promessa é que ele vai fazer isso. E a gente vai ver que essa promessa já está cumprida na eternidade. Nós estamos só esperando, irmão. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, continuando. Versículo 15: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, preste atenção, e ao seu descendente no singular. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E olha a revelação, irmãos. Irmãos, isso é tremendo. Os judeus não têm essa revelação. O véu está sobre eles ainda. Mas a nós foi revelado isso. Amém. Sabe quem é um descendente? Cristo. Aleluia. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, não por lei, pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aí olha isso daqui, irmãos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos cobriste. Aleluia. Lembra que ele cobriu Adão e Eva ali? O cordeiro, alguém morreu ali, um animal morreu, e a veste cobriu eles. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também morreu. E ele nos revestiu, ele nos cobriu, irmãos. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Amém. Hebreus capítulo 2. É Bíblia, papai, é Bíblia. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 2. Palavra. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra. Versículo 14. Lembra, por um lado ele destruir Satanás, e aqui Hebreus está falando, irmãos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, aleluia, por sua morte, lá na cruz, Pablo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tudo que o pecado toca, a morte tem poder. Só que o ente sem defeito entrou na morte. Ela não pôde reter ele. Não pôde. E ele ressuscitou, irmãos. A morte não pôde reter ele. E com isso ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber quem?
o diabo, que é o quê? A antiga serpente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre quem? De novo Abraão. A descendência de Abraão. Os da fé. Os que obedecem. Como é que tu mostra que tem fé, André? Tu obedece. É a prova. Senão é fé morta. A fé viva, a fé de Abraão, ela obedece. Isso prova que tu creu, porque tu obedece. Amém? Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o Senhor. Esse assunto é tremendo, irmãos. Quanta coisa que a gente pode lembrar na mesa do Senhor, que ele tratou com toda essa parte negativa, Jorge. E ver como a Bíblia é tremenda, como tudo se cumpriu. Ele é essa semente perfeita, e nós, que um dia pregaram o Evangelho para a gente, nós fomos regenerados por essa semente incorruptível. Tratou com tudo que é negativo, e não somente isso, nos deu a promessa do Espírito Santo, e hoje nós temos todas as bênçãos que era para Abraão, nós temos hoje em Cristo, na semente. Hoje nós temos todas essas promessas, irmãos. Nós já temos sido abençoados. Não é que a gente vai ser abençoado, Elis. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para finalizar, né, irmãos? Para ver como essa promessa é perfeita e como o Marcelo falou, ele vai cumprir o que prometeu. Vamos ver aqui o final do filme. A gente foi lá no início do filme, viu a metade do filme. Vamos ver o final do filme, Elis. O Cordeiro que estava antes da fundação do mundo, ele vai estar na eternidade futura também. Aleluia. O Cordeiro. Lembrando que João e Apocalipse 4, João já tinha visto o Cordeiro como tendo sido morto. João já viu. Aleluia. João já viu. O nosso irmão João, ele já viu o Senhor. Estevão já viu o Senhor à destra de Deus. Mas vamos ver o finalzinho da história. A gente olha para hoje, nós somos essa porcaria, né, irmão? A gente olha o que a gente vai se tornar. Vai ter um casamento, Jorge. Vai ter um casamento. E nós não somos apenas convidados, nós somos a noiva. Aleluia. Apocalipse 19, versículo de 6 a 8. Vai falar de novo do Cordeiro. 19, versículo de 6 a 8. Aqui é o casamento. Aleluia. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Eu quero que todos os irmãos falem isso aqui agora. Estão lendo aí? Todos? Como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, amém, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Versículo 9, irmãos. Então me falou o anjo: Ei, anjo. O anjo falou: Ei, João, escreve isso aí. Aleluia. Escreve isso daí que os irmãos lá em Manaus vão escutar um dia.
Bem-aventurados. Felizes! Aleluia. Irmão, isso aqui está comemorando isso daqui. Felizes! Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Então aquele Cordeiro, ele morreu, irmãos, para gerar uma noiva. E essa noiva, irmãos, foi dado de vestir de linho finíssimo. Essa noiva, ela tem atos de justiça como o seu noivo, porque ele é a nossa justiça. Os atos de justiça é dele. E como é que vai ficar essa noiva? Será que ela vai ficar bonitinha? Né? Tem tanta noiva aqui que tá feia, né? Essa noiva aqui é a noiva. Né? As irmãs que gostam de casamento ficam analisando o vestido da noiva, né? Olha aqui essa noiva aqui, irmãos. Capítulo 21, versículo 9. Aleluia! Isso aqui é melhor que Netflix, rapaz. Isso aqui que é bom. Nós somos os atores. Isso aqui é melhor que Game of Thrones. Quem gosta disso daí? Essa porcaria. 21, versículo 9. 21, 9. Então, glória a Deus por Apocalipse, aleluia. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Rei João, vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Oh, irmão, somos nós. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro, e Deus e o Cordeiro. Isso é a nova Jerusalém. E como é que é? Agora as irmãs que analisam a roupa, né? Como é que é essa noiva? Essa noiva, o versículo 11, a qual tem, irmãos, nós vamos ter o que, Jorge? A glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Irmãos, quando João viu ali, ele viu que o Senhor tinha a imagem do jaspe. A noiva do Cordeiro vai ser semelhante a ele. A noiva do Cordeiro vai ser semelhante a ele. A esposa do Cordeiro tem a sua glória, tem o seu fulgor. É isso que ele está fazendo com a gente. O trabalho da cruz é para isso, para nos fazer, para sermos feitos a imagem e semelhança dele. E nós estamos vendo aqui o final do filme. Ele vai fazer. Ele cumpriu. Nenhuma das suas promessas deixou, caiu por terra, irmão. Nenhuma. Sim. Amém? Amém. Então, capítulo 22. Vamos ver aqui como é que vai ser a nossa vida. Eu vou para Curitiba, né? Vou para Varginha e tal. Como é que será que vai ser a nossa vida lá, né? Vamos ver aqui como é que vai ser a nossa vida. Com quem a gente vai estar na nossa vida eterna? Aleluia! Capítulo 22, versículo 1. Vamos para Venezuela. Irmão, isso aqui é como é que vai ser a nossa vida de casado, Larissa. Nossa vida de casado. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro eterno. Está em todas as escrituras. No meio dessa praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Nossa, ela estava tapada pelos querubins. Agora está onde, irmãos? Todo lado. A vida eterna está para todo lado. Produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Será que eu vou passar fome em Curitiba? Será que eu vou passar fome na Venezuela? No nosso casamento eterno, nunca mais haverá qualquer maldição.
Aleluia. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte não é o número da besta. Se os irmãos voltarem um pouquinho ao Apocalipse, preste atenção que os vencedores da besta, irmãos, eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aleluia! Amém. Os irmãos depois leiam Deuteronômio 32, o cântico de Moisés. As obras de Deus e as obras dele. Então, os vencedores da besta, eles não têm a marca da besta. Eles têm, sabe quem, irmãos? Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E agora eu faço um chamado para os irmãos. Vamos ler o versículo 14 bem alto. Se alguém ainda não foi lavado, vamos chamar ele agora, todo mundo junto. Está sendo gravado também. Pode ser que alguém que está escutando aí ainda não foi lavado. Então vamos aqui como igreja fazer esse chamado. Versículo 14. Amém? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. É igual cara e crachá, irmãos. Foi lavado com o sangue do Cordeiro? Foi. Vida eterna. Não foi lavado com o sangue do Cordeiro? Entra aqui para o porão, morte eterna. A gente está comemorando isso aqui hoje, irmãos. Esse grande livramento. Amém. Essa grande salvação. Lembra? A salvação não é só uma parte negativa. Nós temos que dar glória ao Senhor, glória a Deus. Ele sozinho cumpriu essa parte negativa, sozinho. Ninguém poderia cumprir essa senda dele, a senda do Calvário, o livro que a gente está lendo. Essa senda do Calvário só ele cumpriu, só ele caminhou por essa senda. Ele caminhou, o véu foi rasgado e ele agora está como âncora segura. A lei penetra além do véu, segura para nós passarmos também. Amém. Lembra uma âncora? Pode ir puxando até chegar lá. Ele quer que a gente permaneça no Santo dos Santos, servindo e adorando. Louvado seja o Senhor. Então não somente isso, não somente a parte negativa, mas Ele também nos deu a promessa do Espírito Santo, que hoje não é mais uma promessa, é uma realidade na nossa vida, irmãos. Não é mais uma promessa, Wendel, é uma realidade. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele não vai e volta, Ele habita, Ele fez morada, Ele está ganhando a gente. Louvado seja o Senhor. Então, que grande salvação, que bendita salvação do Cordeiro Eterno. Louvado seja o Senhor. Então vamos orar pela mesa, irmãos. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos, Marcelo. Aleluia. Senhor, aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. De pé, irmão, de pé. Amém. Aleluia. Te louvamos, querido. Amém. O nosso coração se alegra. Amém. Porque nós cremos em tudo isso. Sim. Louvado seja o Senhor. Sim. Nós estamos aqui comemorando a tua morte. Amém. Nós somos batizados na tua morte. Amém. Nós somos incluídos nela. O Senhor destruiu o poder da serpente. Poder da morte. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas o Senhor ressuscitou. Sim. Aleluia, o Senhor acendeu os céus. Aleluia, o Senhor reina, Senhor. O Senhor reina nesse universo. Amém. E o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Sim. Louvado seja o teu nome. Amém. Nosso coração se alegra. O Senhor transmita mais, Senhor. Transmita mais esse sentimento de pertenção. Nós pertencemos ao Senhor. Amém. Nós pertencemos ao Senhor. Somos a tua noiva. Estaremos contigo por toda a eternidade. Amém. Nós pertencemos ao Senhor. Amém. E o Senhor nos pertence. Sim.
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Somos teus, Senhor, para toda a eternidade. O Senhor tem trabalhado em cada um de nós. Obrigado pelas tuas grandes e preciosas promessas. Oh, muito antes da lei, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por tamanha salvação que tem nos alcançado, Senhor. Oh, e cremos que o Senhor continuará a sua salvação em nós, dia após dia. Te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e derramou o teu imensurável amor nos nossos corações e tem dado do teu Santo Espírito para nós beber diariamente, Senhor. Muito obrigado por tal beber. Queremos estar bebendo dessa fonte que nos dá a vida eterna. Oh, e que jorra para toda a vida eterna. Eternamente ela jorra vida eterna. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa festa. Somos teus. O Senhor tem nos tornado cada dia mais as nossas vestes, as nossas vestiduras. O Senhor tem bordado dia após dia. Tem mostrado também as nossas dificuldades, mas porém tem nos encorajado a avançar, a não a retroceder. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que começou toda essa obra, e é o Senhor que irá consumar ela. Oh, e o Senhor estará naquele dia conosco, e nós mesmos, Senhor, da nossa própria boca, te louvaremos para todo sempre. O nosso Deus eterno e Redentor, Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado por essa mesa, obrigado por esse pão, obrigado por esse cálice. São símbolos, Senhor, mas que representam uma maravilhosa realidade, que é Tu mesmo, Senhor, que mostra a Tua morte, porém a Tua ressurreição. Por isso que ela está aqui, porque ela é uma mesa de ressurreição, é uma mesa de vitória contra a morte, contra o pecado, contra o mundo, contra tudo aquilo que é contrário a Ti, Senhor. O Senhor venceu eles, os expôs à vergonha eterna e à condenação eterna, e para nós o Senhor virou o Teu rosto, Senhor, de amor, de misericórdia, e nos está conduzindo para a vida eterna, Senhor, para o reino eterno. Muito obrigado, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, por tamanhas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Jesus